Bom, primeiramente, na aula passada, nós começamos a estudar jurisdição e competência. Deixa eu só... Ok, agora eu acho que vai. Pronto. Então, na aula passada, a gente começou a estudar jurisdição e competência no processo penal. E aí nós vimos, inicialmente, a diferença entre jurisdição e competência. Na verdade, a competência ela vem para impor um limite ao poder jurisdicional, o qual o Estado, através do juiz, está investido. Então, a competência ela vem como forma de delimitar a própria jurisdição. E aí nós temos três formas de classificar competência. A competência ratione matéria, que vai levar em consideração a natureza da infração, qual foi a infração penal que foi praticada, executada ou tentada. A competência ratione persona, que vai levar em consideração funções que certas e determinadas pessoas exercem, também conhecida como competência por prerrogativa de função, ou até mesmo o chamado foro privilegiado, e a competência territorial, ratione loci, que vai levar em consideração o território, o lugar do crime. Esses critérios, eles podem ser absolutos ou relativos. E aí nós temos a competência absoluta e a competência relativa. A competência será absoluta quando ela for determinada, fixada pela Constituição de 88. Então, no caso da competência ratione matéria e da própria competência ratione persona, nós vamos ter uma competência delimitada de forma absoluta. O que significa dizer que essa delimitação da competência, ratione matéria, ratione persona e até mesmo a competência funcional, por serem absolutas, elas não se ratificam, não se convalidam e podem ser arguidas a qualquer tempo. É como se a gente estivesse trabalhando aqui hipóteses de atos absolutamente nulos, ou seja, nulidade absoluta para os atos praticados por juízes absolutamente incompetentes. Então, por exemplo, vamos imaginar que a competência em razão da matéria, que é nos crimes dolosos contra a vida e conexos do tribunal do júri, seja processado e julgado numa vara criminal comum. A competência para processar e julgar esse tipo de infração penal, que são os crimes dolosos contra a vida e os conexos, é uma competência absoluta. Então, se um crime doloso contra a vida, por exemplo, o homicídio, for processado e julgado numa vara criminal comum, os atos por ele praticado são absolutamente nulos. Por quê? Porque se trata de hipótese de incompetência absoluta. Já a competência relativa, fazendo uma análise frente às nulidades relativas, ela se convalida, ela se retifica, se ratifica diante da não alegação da incompetência. Então, quando você está diante de uma hipótese de incompetência relativa, e quando é que a competência é relativa? Em razão do lugar, em razão do território, ratione loci. Vamos imaginar, por exemplo, que a crime doloso contra a vida, aquele homicídio, foi praticado no Rio de Janeiro. Então, a competência, a priori, ratione loci, seria do Rio de Janeiro. Então, seria ratione matéria do Tribunal do Júri,
no Rio de Janeiro, Racione Locke. O Tribunal do Júri que processou e julgou esse crime foi o Tribunal do Júri de São Paulo. Então, nós temos aqui um problema de incompetência relativa, porque está direcionada à competência Racione Locke. Se ela não for questionada, arguída em momento oportuno, ela se ratifica. Ou seja, aquele Tribunal do Júri de São Paulo, que a priori seria incompetente, é como se ele passasse a ser competente pelo fato de ninguém ter questionado a sua incompetência no momento oportuno. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aprender o passo a passo para delimitar a competência Racione Matéria, a competência Racione Locke, a competência Racione Persona. Aqueles 3 critérios que nós vimos. Agora, a gente vai, através de um passo a passo, entender como é que se delimita a competência em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão do lugar. O primeiro passo é delimitar a competência em razão da matéria. Então, a primeira coisa que você tem que observar é a natureza da infração. Qual é a infração? Qual é a infração penal que vai ser processada e julgada? Para isso, você tem que entender que nós temos o que a gente chama de jurisdição especial e jurisdição comum. O que seria uma jurisdição especial? Eleitoral, militar, trabalhista e política, que está no próximo slide. Para a gente começar a trabalhar a competência Racione Matéria, a gente vai precisar entender qual é a competência penal dessas justiças, jurisdições, entre aspas, especiais. Por quê? Porque o que não for da competência de uma justiça, de uma jurisdição especial, só vai ser da justiça comum. Então, primeiramente, verifique se você está diante de um crime eleitoral. Se for um crime, uma infração penal eleitoral, a gente vai ter, em razão da matéria, em razão da natureza da infração, a competência da justiça eleitoral. Se for um crime militar, por exemplo, aí a competência já seria da justiça militar. Então, eu coloquei no slide para vocês aonde na Constituição de 88 vocês vão encontrar a competência penal da justiça eleitoral, da justiça militar. A justiça do trabalho, apesar dela ter competência para julgar habeas corpus que envolva matéria trabalhista, isso não quer dizer que ela tenha competência penal. O habeas corpus, ele tem natureza constitucional. Então, a gente tem aqui, efetivamente, que a Justiça do Trabalho não tem competência penal, mesmo a Constituição permitindo que ela tenha competência para julgar habeas corpus que envolva questão trabalhista. Aí eu coloquei ali a primeira observação e a segunda observação. Então, a primeira observação, respeito à DIN 3684, o STF concedeu liminar com efeito ex tunc, retroativo. Espera aí, deixa eu tirar aqui a imagem, que eu não estou conseguindo ver. Pronto. Então, vamos lá, de novo. A observação, primeira observação, o STF, na DIN 3684, concedeu uma liminar com efeito ex tunc, ou seja, retroativo,
para atribuir interpretação conforme a Constituição, dos incisos 1, 4 e 9 do artigo 114, declarando que, no âmbito da jurisdição da Justiça do Trabalho, não está incluída a competência para processar e julgar ações penais. A outra observação: o juiz que exerce a jurisdição não penal, incluindo a Justiça do Trabalho, juízo cível, ele pode efetivamente dar voz de prisão numa situação em que alguém está em situação flagrancial, mas não pode decretar essa prisão. E aí eu coloquei ali: o juiz que exerce a jurisdição não penal, onde se inclui o juiz do trabalho, só poderá decretar prisão de natureza civil, em caso de mal pagador de pensão alimentícia, portanto, não pode decretar outra espécie de prisão, como é o caso das prisões cautelares no processo penal. Mas quando houver estado de flagrância, e aí eu remeto os senhores ao artigo 302 do CPP, que trata da prisão em flagrante, deverá o juiz dar voz de prisão, que é diferente de decretar, e encaminhar o preso à autoridade policial para que, se for o caso, lavre o flagrante. Então, a única espécie de prisão que pode ser decretada, por exemplo, o juízo cível, é a prisão civil, que é aquela do mal pagador de pensão alimentícia. Então, a Justiça do Trabalho não tem, é uma jurisdição especial, mas ela não tem competência penal. Em relação à quarta jurisdição especial, que é a chamada Justiça Política, que trata da possibilidade de Assembleias Legislativas e o Senado Federal julgar crimes, nós temos aí a Assembleia Legislativa julgando governadores no crime de responsabilidade e a competência do Senado Federal no artigo 52, incisos 1 e 2 da Constituição de 88. Bom, então, como eu disse, se nós não temos ali um crime da competência da jurisdição especial, eleitoral, militar, política, significa que aquela infração penal só pode ser da competência da justiça comum. E aí a justiça comum, ela se divide em federal e estadual. A competência da Justiça Comum Federal está elencada no artigo 109 da Constituição. Então, a gente precisa verificar, dentro do artigo 109, quais são os incisos que tratam da competência penal da Justiça Comum Federal. Antes da gente analisar esses incisos do artigo 109, vamos entender que, uma vez que a infração penal não é da competência da Justiça Militar, não é da competência da Justiça Eleitoral e nem hipótese das justiças políticas, significa que aquela infração é da competência da Justiça Comum. E aí, Justiça Comum pode ser a federal ou estadual. E aí, como saber se a gente está diante de um crime da competência da Justiça Comum Federal ou da Comum Estadual? A competência da Justiça Comum Estadual é uma competência residual. O que significa isso? Primeiro você vai verificar se aquela infração é da Justiça Comum Federal, ou seja, você vai olhar o artigo 109 da Constituição. Se não for da competência da Justiça Comum Federal, aí não tem outra opção que não seja a comum estadual. Então, repetindo, a competência da Justiça Comum Estadual, ela é residual. Primeiro você vai verificar se o crime é da competência das justiças especiais, militar, eleitoral, política.
Se não for, você vai olhar o artigo 109 da Constituição e vai ver se aquele crime se enquadra em um dos incisos do artigo 109. Se não se enquadrar, não tem outra opção, a competência é da Justiça Comum Estadual. Bom, o artigo 109 traz alguns incisos para tratar da competência da Justiça Comum Federal. Nem todos esses incisos nos interessam para efeitos processuais penais. E aí eu coloquei nos slides, nesse slide e no próximo, somente os incisos que tratam da competência penal da Justiça Comum Federal. E aí você tem aí o inciso 1, o inciso 4, o inciso 5, o inciso 5A, o inciso 6, o inciso 7, o inciso 9, o inciso 10 e o inciso 11. O parágrafo 5º eu coloquei em razão do inciso 5A. Em relação a essas hipóteses, vamos fazer algumas observações. Em relação ao inciso 4, o que seriam crimes políticos? Existe uma discussão se a gente teria crimes políticos no Brasil. Por quê? Por causa do princípio da legalidade. O que diz o princípio da legalidade? Que não há crime sem lei anterior que o defina. Então, alguns entendem que a gente precisaria ter uma lei tipificando crimes desta natureza. Assim como nós temos, por exemplo, a lei de tortura, que tipifica os crimes de tortura. Como nós não temos uma lei específica tipificando crimes políticos, então nós não teríamos crimes desta natureza no Brasil. Outra corrente vai dizer que crime político é todo e qualquer crime com finalidade política. E uma terceira corrente vai dizer que crime político são os crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. De qualquer forma, essa discussão vai se tornar relevante até para efeitos de delimitação da competência. Como vocês estão vendo aí, se aquela infração penal for entendida como crime político, e aí nós temos essas três correntes, a competência seria da Justiça Comum Federal. Inciso 5. Na verdade, nenhuma observação. Inciso 5A, as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. E aí nós temos o parágrafo 5º que diz: nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o PGR, que é o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Isso aconteceu no caso Marielle, né? No caso Marielle, nós tivemos efetivamente esse incidente, esse pedido do PGR, deslocamento da Justiça Comum Estadual para a Federal. Entretanto, o STJ não acatou esse pedido
do Procurador-Geral da República e manteve a investigação em poder da Polícia do Estado do Rio de Janeiro. E, por consequência, a competência da Vara Comum Estadual, na verdade, seria Tribunal do Júri, obviamente, mas do Estado do Rio de Janeiro. Voltando aqui. Inciso 6, os crimes contra a organização do trabalho, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. Em relação aos crimes contra a organização do trabalho, vocês vão encontrar no Código Penal um capítulo que tipifica crimes desta natureza. Inciso 9. Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvadas, obviamente, a competência da Justiça Militar, que é uma jurisdição especial. Fiquem atentos, porque navio significa embarcações de grande porte. Então, vamos imaginar, por exemplo, que uma lesão corporal foi praticada a bordo de uma lancha. Essa lesão corporal, por exemplo, uma lesão corporal grave, ela seria processada e julgada pela Justiça Federal, Comum Federal? A resposta é não. Por quê? Porque o inciso 9 trata de navios. E navios são embarcações de grande porte. Então, se o crime for cometido em embarcações de médio ou de pequeno porte, não se aplica o inciso 9. A gente pode até enquadrar em outro inciso, mas no inciso 9, definitivamente não. Inciso 10, nós temos o crime de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, previsto no Código Penal. Inciso 11, disputa sobre direitos indígenas. Muito cuidado, porque aqui não se está dizendo que a competência é da Justiça Comum Federal quando o crime for praticado contra um índio. Não. Na verdade, a competência é se o animus agendi na prática do crime seja relacionado a disputas sobre direitos indígenas. Então, não necessariamente, quando o crime for praticado contra um índio, vai ser da competência da Justiça Comum Federal. Aí eu coloquei aqui 4 observações. A primeira observação é exatamente sobre a controvérsia do que seriam crimes políticos. Entendimento que prevalece são os crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, que é a Lei 7.170 de 83. Acontece que essa lei, no artigo 30, apesar de afirmar que a Justiça Militar é competente para julgar infrações previstas